festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar o amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fala, galera, estamos no nosso último dia de conferência Quem Ama Espera. E hoje nós estaremos falando sobre aquilo que já foi anunciado ontem, que é o Flux Talk, onde nós estaremos respondendo algumas perguntas que vocês enviaram para a gente, ou pelo menos tentando. E também nós estaremos conversando com o nosso casal convidado, o pastor Matheus Simões e a nossa querida amada Amanda, que vieram lá de Divinópolis, na Igreja Batista Graça e Paz, para enriquecer esse momento conosco. Bom, antes de mais nada, nós vamos conversar com eles para saber exatamente como foi o relacionamento deles. Eu sei que nós já temos alguma coisa aqui, porque eu fui padrinho de casamento deles lá em Divinópolis há uns 4 anos atrás, né, gente? Então, eu gostaria de saber de vocês como é o casamento de vocês, como foi o momento de namoro, o relacionamento. Eu acompanhei algumas coisas porque a gente estava no internato, né, Matheus? Verdade. Tempo de seminário, foi um negócio assim, Moramos diferenciado. 4 anos e meio. 4 anos e meio. E tem mais um detalhe, né? Mesma sala de faculdade, foi muito bom, gente. A experiência, você que quer fazer seminário, não perca essa oportunidade e também more no internato, tá Faça bom? isso. Deus te ajude. Então, assim, gente, nós estaremos conversando aqui e já passo a pergunta para vocês. Como é que foi o relacionamento de vocês desde o início? As vitórias, as conquistas, as dificuldades? Eu que vou falar, é? Vai. Tá bom. Coragem. Então, a gente já praticamente... Não, a gente não nasceu junto, né? Não tem jeito. Ele é 9 meses mais velho do que eu, apenas, mas a gente é da mesma igreja, a gente estudou na mesma escola. Então, a gente já se conhecia desde sempre, apesar da gente não ser amigos próximos, né? E aí, quando a gente tinha aí uns 12 anos por aí, quando eu... Vou falar de mim primeiro. Calma. Ah, ela vai contar as paixões que ela tinha. Quando eu tinha, né, 12 anos, ele já tinha 13, começou aí o interesse de ambas as partes, assim, né, aquelas primeiras paixonites, o crush da época, começou aí. Mas a gente era muito novo, então a gente, né, deixou isso para lá e tal. Não insistimos nem na amizade na época, né, a gente estava próximo, mas era isso só. Quando ele começou a namorar, eu fiquei com muita raiva, mas eu não podia falar nada.
Então, deixei passar também. E um tempo depois, né, ele terminou. Bastante tempo depois, a gente começou a aproximar e começamos a namorar, propriamente dito, né? E aí eu já tinha 15 anos e ele já tinha 16, como ele contou já. Foi bom. Foi bom, foi muito bom. Foi bom, mas eu tinha medo do pai dela. Deve estar assistindo aí. Tinha muito medo. Por isso que eu demorei um pouquinho para assumir o namoro, porque eu tinha medo do pai dela, dele me bater. Mas ele não me batia, não. Sogrão, um beijo para você. Neilo tá aí. Mas eu sempre tive o interesse dessa adolescência, né? Como eu disse aqui, eu sempre entrava muito de cabeça nas coisas. E aí, quando a gente começou a relacionar, eu já perguntei para ela na hora, eu falei, você vai ser esposa de pastor, você tá querendo isso mesmo? Nós já lançou essa aí? Já lancei, velho. Foi. Eu nem tinha aceitado ser namorada ainda, ele já estava perguntando isso. Antes de eu perguntar para ela ser minha namorada, eu perguntei se ela queria ser minha esposa. Foi. Minha esposa de pastor. Por quê? Ontem eu falei sobre objetivo de vida. Eu já tinha um objetivo de vida, nós já tínhamos o mesmo Deus e eu já tinha questão financeira, já trabalhava e tal. E aí eu perguntei para ela, você vai ser a esposa do pastor? Muito pesado, né, para uma menina de 15 anos responder isso, né, velho? É um pouco pesado mesmo. Mas é porque eu queria um objetivo e ela falou, o que você falou mesmo? Então, eu falei que sim, mas mentira, tava nada. Mas Deus, né, depois do decorrer, a gente foi conversando. Meu sogro deixou eu namorar ela. E a gente caminhou nesse processo aí. Isso foi em 2010. Isso foi final de 2010. Dezembro de 2010. Dezembro de 2010. E desde então, nós namoramos. Nunca terminamos. Nunca terminamos. Amém. Nunca teve assim, vamos terminar. Não, a gente teve um momento que a gente brigou uma parte. Foi quando você foi embora para Belo Horizonte? Quando eu mudei para Belo Horizonte, para a faculdade, houve aí uma quebra da rotina, de tudo. Né? A gente era muito próximo, ficava o dia inteiro junto. Uhum. E aí quando eu fui para Belo Horizonte, ela continuou em Divinópolis com essa distância e tal. Deu umas crises, mas depois ela fez uma coisa maravilhosa. ela fez Calma, você está passando na frente. Um scrapbook Calma. com fotos e tal, e foi lindo e a gente começou a ficar de boa. Então, isso uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente fala de namorar muito cedo, porque a gente poderia não ter passado por isso, né? Dessa falta de maturidade para lidar com a distância, porque ele foi trabalhar com 18 anos no Colégio Batista, com adolescente, né? Então, rodeado ali de meninas, eu morria de ciúme. Não precisava, mas eu morria de ciúme assim mesmo, não coitado. Precisava. Ele sofreu, porque eu brigava até, sem necessidade, mas eu fui amadurecendo nesse processo e ele teve que lutar muito para me aguentar nessa época. Né? Eu que lutei. Foi assim. Mas foi um tempo bom, porque a gente cresceu, né? A gente podia ter tido mais maturidade para iniciar e para viver aquele momento. Mas foi um momento importante que nós dois crescemos juntos. Sim, foi no tempo certo, né? Precisava Mas disso. é o que eu falo, né? O nosso tempo não é o padrão. Não. Porque, por exemplo, cada um tem... Nós vamos falar daqui Inclusive, daqui a pouco. Pode vou dizer que a gente começou a namorar na hora certa, na idade certa. Porque idade, nós vamos falar sobre idade para namorar daqui a pouco. Mas foi no momento adequado para as nossas vidas. A gente cresceu e amadureceu junto. E foi muito importante isso. Foi no tempo nosso, né? Não necessariamente será para outra pessoa, mas para nós foi. Foi o tempo que Deus preparou para nós. Pode ser que Ele não tenha preparado o mesmo tempo para vocês, né? E por aí vai. Vai lá, bro. Interessante que vocês falaram que num período vocês ficaram distantes, né? Já fica até uma pergunta aqui, né? Que a gente responder. Essa questão do namoro à distância, né? Embora seja Belo Horizonte não tão longe de Divinópolis, 100 e poucos quilômetros. Como é que foi essa dinâmica do namoro à distância? Eu também estou namorando à distância, mas lanço a pergunta para vocês. Foi difícil, porque o que acontece? Eu já tinha tido um relacionamento à distância antes. Muito maior a distância da outra era vez, bem grande, 250 quilômetros. E eu era mais novo, não tinha dinheiro,
Enfim, lembra tudo aquilo que eu falei ontem sobre o tripé? Não tinha nada daquilo, só do mesmo Deus. Acho que eu até dei o exemplo. E assim, naquela época tinha sido muito difícil. Mas quando eu mudei para Belo Horizonte, eu já tinha um objetivo. Eu fui para estudar, eu já chegando lá, eu comecei a trabalhar lá, né? Então tinha um objetivo. Nesse sentido, foi uma quebra no momento ali, naquele ano, né? Foi em 2012, quando eu mudei, no começo de 2012, eu mudei para Belo Horizonte, e ela estava no 3º ano do ensino médio, e eu no primeiro período da faculdade. Então, para nós, foi uma quebra até na questão da maturidade. Por quê? Porque eu fui para outra cidade, uma cidade inumeramente maior, a maior do estado, morar sozinho, né? E ter a minha vida, e comecei a trabalhar sozinho e ela naquela mesma rotina que a gente vivia. Então a quebra dessa rotina gerou uma diferença na maturidade da gente. Eu acabei amadurecendo mais, e ela também experimentou isso quando ela entrou na faculdade 1 ano depois. E aí meio que inverteu. Deu uma equilibrada, né? Eu senti a mesma coisa, essa quebrança. Essa quebra. Não assassine o português, por favor. Essa quebra aí nessa questão da maturidade. Mas foi muito legal, assim, foi um tempo especial para a gente. E tem uma diferença também, né? A gente começou até a distância, a gente já tinha mais de 1 ano de namoro. Então, não foi algo que começou já na distância, né? A gente já tinha uma base e o relacionamento continuou. Ele não começou na distância. Então, é diferente de quem vai começar já com a questão da distância. No nosso relacionamento, não houve tanta quebra, porque, por exemplo, se a gente estivesse na mesma cidade, ainda estudando na mesma cidade, é muito provável que a gente continuaria se vendo apenas no fim de semana. Até porque nessa época eu também estudava o dia todo, né? Então, ela fazia curso técnico, por mais que estivesse no ensino médio, ela fazia curso técnico. Eu trabalhava, estudava à noite. Então, não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp na época. Gente, aí é difícil, hein? Então, era muito provável era que SMS. a gente se veria apenas no fim de semana. Então, para nós não foi difícil. Na nossa rotina se encaixou. Mas isso não quer dizer que é fácil assim para todo mundo. Até porque não foi fácil, mas eu sempre digo que relacionamento não foi tão difícil, né? O relacionamento à distância ele é muito mais difícil de você conciliar as coisas. Porque se acontece qualquer coisa, você está ali, você está mais próximo, dá para ver, você está perto da pessoa, se tiver alguma urgência, você dá assistência. À distância é um pouco mais complicado você dar assistência. Mas vai da maturidade. Se você tem mais maturidade, essa distância ela se encurta, né? Se você tem pouca da condição maturidade, também, essa distância vai parecer cada vez maior. É interessante que vocês falaram de quando ele te pediu em namoro, né? Que ele falou, você vai ser esposa de pastor. Mas assim, lançando para todo mundo, vocês acham interessante, antes de começar a namorar, já falar assim, olha, meu propósito de vida é esse. Eu quero ser arquiteto, engenheiro, médico, independente da profissão, mas já chegar assim, olha, é dessa forma que eu penso. O que vocês acham? Na hora de começar um namoro, já dizer essas coisas? Eu acho que depende. Porque dependendo da época que você for namorar, você não vai saber o que você quer da vida, né? Eu, por exemplo, o Mateus já tinha essa ideia de que ele seria pastor e tudo mais. Eu não tinha ideia do que eu faria de faculdade. Entendi. Então, eu entendi que seria ok para mim ser esposa de pastor. Apesar de eu não ter a menor ideia do que isso ia representar na época, eu concordei e aceitei. E fui entender o que seria ser esposa de pastor depois, na prática mesmo. Mas, na parte de você quer ser esposo de psicóloga, eu não perguntei isso para ele, porque eu já fui decidir ser psicóloga, a gente já estava namorando. Mas, como a gente já tinha um compromisso, ficou subentendido também, né? Mas tem uma questão aí muito importante. Eu penso que a gente precisa se conhecer. Por que deu certo o nosso namoro? Nós nos conhecíamos. Nós tínhamos uma excelente amizade antes. Não tão próxima, mas não sempre... Não tão próxima, mas a gente conhecia um ao outro, conhecia os pais, sabia o que cada um queria, basicamente, não tudo, né? Mas, por exemplo... Ideais de vida, né? Quando eu perguntei para Amanda, falei, você quer ser esposa de pastor? Eu tinha, na minha cabeça, o que eu queria fazer. Ela não tinha,
Mas quando ela disse sim, ela concordou em fazer com que os planos que eu tinha se encaixassem no dela. Exatamente essa união de propósitos. De propósito. Né? Porque não adianta também, é claro que ninguém, seria muito utopia eu falar que a gente tem tudo programado, porque não tem, a vida é uma caixinha de surpresas, já dizia o Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Se a vida é uma caixinha de surpresas, a gente nunca vai ter certeza do que vai acontecer. Porém, eu posso adaptar os meus projetos. É essa a questão. Será que eu estou disposto a abrir mão de algo pela pessoa? Porque pode ser que a Amanda não quisesse ser esposa de pastor. Mas quando eu perguntei para ela, será que ela estava disposta a abrir mão do que ela queria por mim? E foi o que fez. E foi o que deu certo. Sim. Porque, na realidade, nós sempre vamos estar em constante mudança. Mas o quanto eu quero abrir mão pela pessoa é o que vai fazer o relacionamento dar certo. Se eu vou abrir mão do que eu penso, do que eu quero, por essa pessoa que eu amo, ou que eu quero amar, né? Por isso que eu penso que antes do namoro, eu preciso conhecer a pessoa, entender o que ela quer. Se ela não sabe tudo que ela quer... Se o que eu sei é suficiente. Né? Se o que ela sabe dela é suficiente para você começar. Galera, nós teremos um momento agora para os solteiros, que nós vamos chamar de Enquanto Isso. Enquanto isso, Mateus e Amanda, o que vocês diriam para as pessoas que estão solteiras nesse momento? Que às vezes não conheceu a pessoa ainda, ou então está querendo ali se preparar. O que vocês diriam para as pessoas solteiras, enquanto isso? Paciência. É isso aí. Paciência. Porque quando a gente espera, a gente precisa entender que nós vamos nos preparar para alguma coisa muito séria, né? Quem ama espera, mas espera agindo. É isso que é importante. Quem ama espera um relacionamento de Deus, mas ele também não fica o tempo inteiro esperando, ele age em prol disso. O que a Bíblia ensina a gente? Que enquanto esse relacionamento não chega, eu me preparo para ele. E o que acontece? Muita gente, antes de iniciar um relacionamento, não se preparou. E por isso que os relacionamentos estão fadados a terminar. Por quê? Porque são pessoas que não se prepararam para esse relacionamento. Eu digo que muitos casamentos terminam antes de casar mesmo. Muitos divórcios acontecem no namoro, né? E a gente precisa entender que enquanto a gente espera, a gente precisa investir em algumas coisas. Você quer falar alguma coisa? Porque tem 5 coisas aqui que eu acho que enquanto a gente espera, a gente pode investir. Mas se você quiser falar primeiro. Não é nem se eu quero falar primeiro, é só um adendo aí no que você disse. Se você sabe que você não está pronto para alguma coisa, um exemplo prático. Você sabe que você quer medicina, mas você ainda não pode fazer o vestibular para medicina. O que você vai fazer? Você vai fazer o seu ensino médio, você vai fazer um preparo para você fazer a prova, né? Você não vai chegar lá e fazer a prova simplesmente com o que você já sabe de vida, achando que Grey's Anatomy vai te preparar para a medicina. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, você se prepara enquanto você espera um momento oportuno para ir lá prestar um vestibular. É assim também para namorar, gente. Você se prepara para quando a pessoa se apresentar, você estar pronto. E não é achar que malhação vai te preparar para o namoro também, não. Não é. Gente, namoro, a vida a dois não é nada daquilo que a gente vê em filme, que a gente vê na televisão. Netflix, muito pelo contrário. É o tempo inteiro cedendo e olhando o lado do outro e colocando o outro, muitas vezes, acima de você mesmo. Né? Então, a gente precisa ter essa maturidade de saber que não é simplesmente porque eu quero namorar que vai dar certo, porque essa pessoa é linda que vai dar certo. Né? Então, a gente tem que se preparar para que esse relacionamento aconteça num tempo oportuno, para que, quando a pessoa surgir, você esteja preparado para aquilo, senão a pessoa pode ser a mais perfeita, vamos colocar bem entre aspas para você, mas você pode fazer aquilo tudo dar errado, porque você não estava pronto. Então, você tem que se preparar. Pode falar aí. Enquanto a gente espera o amor da nossa vida, né?
quem ama espera em Deus, como eu já falei, a gente precisa investir em algumas coisas. Eu digo que, como tudo isso que a Amanda falou, eu acho que as coisas que a gente precisa se preparar são pelo menos 5. Vida espiritual, relacionamento familiar, vida profissional, boas amizades e autoestima. 5 coisas, né? Vamos de novo. Vida espiritual. Ó a colinha, hein? O que eu estou disposto a fazer para investir no meu relacionamento com Deus? Porque nós precisamos buscar Deus antes de qualquer coisa. Quem ama espera em Deus, né? Se eu espero em Deus, eu preciso buscar um relacionamento com Deus antes de eu buscar namorar, enfim, beijar, ficar. Antes de tudo isso, né? Até não deveria nem ser nosso objetivo ficar, nem beijar. Depois nós vamos falar sobre fica a isso. dica aí, gente. Não pode ficar. Mas quem ama espera em Deus. Então, a gente precisa buscar um relacionamento com Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 7, que quem é solteiro tem tempo para investir no relacionamento com Deus. Se você for pegar o texto de 1 Coríntios 7, Paulo vai responder uma pergunta dos coríntios a respeito de casamento. E aí ele fala, quem está solteiro investe o seu tempo em Deus. Então, se eu tenho tempo para investir na minha vida espiritual, eu invisto isso crendo que Deus cuida de todas as coisas. Mas também a gente precisa tomar cuidado, porque muita gente, quando começa a namorar, esquece de Deus. Deus dá a bênção e a pessoa esquece. Tipo assim, agora o meu tempo é todo da minha namorada. Não lê a Bíblia, não ora. Então, quando eu busco a Deus antes do relacionamento, eu crio uma base para o meu relacionamento. Eu crio uma base em Deus. Eu começo, então, a pensar no que Deus quer para mim e não o que eu mesmo quero. Porque quando eu começar a namorar, as minhas raízes com Deus já vão estar profundas. E eu não vou me desviar por causa de um relacionamento, porque o que eu já vivi com Deus me deixa entender que Ele é a prioridade para mim, não a pessoa. Sempre. Sempre é assim. Então eu invisto primeiro no meu relacionamento com Deus. Segunda coisa, eu invisto no meu relacionamento familiar. Porque a Bíblia ensina a gente a investir no nosso relacionamento familiar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz que aquele que não cuida dos seus familiares peca contra Deus e é pior do que um descrente. Posso fazer um parêntese? Pode. Dentro dessa questão da família, ainda tem um ponto que a gente precisa enfatizar também, é que muitas vezes a gente não tem a nossa família como o exemplo que a gente quer carregar para o nosso casamento. A gente não quer que o jeito que a nossa família funciona seja o que a gente vai ter na nossa casa, na família que nós vamos fundar enquanto esposa, enquanto marido. Eu não quero ser assim com meu marido, eu não quero ser assim com a minha esposa, eu não quero ser assim com os meus filhos. E se você já entra no relacionamento tendo consciência disso, você tem muito menos chance de você repetir um erro, alguma coisa lá do seu passado, da sua casa, que você não gostaria de trazer para a sua família também. E uma coisa muito interessante é que a Bíblia ensina a honrar pai e mãe, né? Então, se eu tenho a oportunidade, o tempo para investir nesse relacionamento, eu vou sofrer muito menos quando eu casar. Porque é isso que a Amanda falou. O modo que a pessoa trata os pais dela vai ser o modo que ela vai tratar a esposa, o esposo. Isso também, né? E a gente precisa desenvolver também um relacionamento com os nossos pais, conversar sobre isso, resolver alguma pendência. Resolver, enfim, expressar gratidão a eles, enfim. Terceira coisa, a gente precisa investir na nossa vida estudantil e profissional. Um dos tripés que eu falei ontem é a questão do sustento financeiro. E Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo. Se você não está no tempo de namorar agora, invista seu tempo em ter uma boa educação, em ter um sustento, uma estabilidade financeira, emocional, social. E estabilidade vem com muito trabalho, com muito estudo. Por isso que a gente precisa fazer isso e pensar antes de namorar na nossa questão profissional. Quarta coisa, boas amizades, que eu falei. Se a gente investe em boas amizades,
nós não vamos abandonar os amigos quando a gente começar a namorar, que acontece bastante. Acontece bastante, gente. Se pode acabar até com a questão emocional da pessoa, né? Assim. Sim, com certeza. Quem não tem bons amigos, geralmente é uma pessoa muito sozinha, e a Bíblia nos ensina a ter bons amigos. Ela não ensina a ter muitos amigos, ela ensina a ter bons amigos. Ela fala, muitos amigos gera ruína, mas há amigo mais chegado que irmão. Então, se a gente tem um amigo chegado, não é aquele que tem muitos amigos, mas um amigo chegado, essa pessoa é uma pessoa feliz. E outra, fica a dica também. Um bom relacionamento começa de uma boa amizade. Verdade. Você pode ser um bom amigo. Não é ficar na friend zone, amigo. Não é ficar só nisso. Não, tem diferença. Tem diferença. Um bom amigo pode ser uma boa pessoa para você caminhar. Porque quando a gente casa, né, eu e a Amanda nós vamos fazer 4 anos de casado. Quando a gente casa, não é só aquilo que você acha que precisa depois do casamento, não, irmão. A gente precisa ter boa conversa, a gente precisa ter um papo bom. Se não chega a pandemia, meu filho. Não tem assunto quando a gente senta, né? E por último, e aí a psicóloga vai poder falar, é autoestima. A gente precisa investir em autoestima. Muita gente começa a namorar porque a primeira pessoa que chamou ela de bonitinha, né, é a pessoa que eu vou me entregar. Ah, você é gatinha. Então essa pessoa gosta de mim. Às vezes nem a pessoa gosta de si mesma, mas porque ouviu alguém te chamando de bonito, essa pessoa vai. Por quê? Porque não tem autoestima. Então a gente precisa investir em autoestima primeiro. Se cuidar, cortar o cabelinho, né? Arrumar bonitinho, passar um perfume, cheirosa, tomar né? banho primeiro, né? Passar Cuidar perfume. de si antes de buscar no outro o que você quer. E como eu disse, se a gente só vai num relacionamento porque a pessoa chamou a gente de bonitinho ou de gracinha, vai dar errado. Vai dar errado, né, psicólogo? Com certeza. E tem muitas questões envolvidas aí dentro da autoestima que a gente poderia falar, mas a principal delas, talvez, eu digo talvez porque amanhã eu posso mudar de ideia, tá? Dentro dessa questão é que, se você não tem uma autoestima saudável, não vou dizer que você precisa ser lá, se sentir a última bolacha do pacote, até porque ela é quebrada, né? Na maioria das vezes. Mas, se você não tem a sua autoestima ok, se você não está bem com você mesmo, você vai aceitar qualquer coisa que vai acontecer com você, você vai acreditar que você merece menos do que você realmente merece. Que você pode também maltratar outra pessoa, né, ou colocá-la em um nível de diferença, vamos dizer assim, ele está me fazendo um favor por estar comigo, ou eu estou fazendo um favor por estar com ele, porque você também pode ter autoestima alta demais, né? Verdade. Existe. Verdade. Acontece. Então, a autoestima tem que estar ok para que isso não se torne um relacionamento abusivo. Nem você ser o abusador e nem você receber o abuso, não é? E nisso também a gente entra a questão da amizade. Se você tem um bom amigo e isso começa a acontecer contigo, ele vai te falar. Ele precisa ter essa intimidade para poder falar, olha, está acontecendo isso. Não pode ser assim, vamos sentar aqui, vamos conversar. Interessante você falar da questão da autoestima, porque nós estudamos aqui no Flux o livro Ego Transformado de Timothy Keller. E lá ele fala a respeito da autoestima de modo geral, mas o que produziria alguma coisa ruim, né? E às vezes não, ele analisou no livro dele, na pesquisa que ele fez, que a autoestima elevada demais é a que gera mais prejuízos, né? Então a pessoa está tão autoconfiante, tão em si mesmada, né? Que ela acaba fazendo coisas que não deve, acaba sendo um abusador, alguma coisa do tipo, né? Sim, a gente corre o risco aí dessa autoestima elevada ser até um transtorno de personalidade, né? A gente pode entrar aí no narcisismo, por exemplo. Então, precisamos ter cuidado nessa questão, mas isso não quer dizer que a autoestima muito baixa também não vai ser um problema. Não tem as suas... Porque aí aparece um narcisista e, gente, é o casamento perfeito para se ter misericórdia. Porque é perfeito no sentido figurado. Entendam, por favor. Ruim. É horrível, porque você tem lá uma pessoa que se acha demais e uma pessoa que se acha de menos. Isso vai dar uma receita de bolo muito ruim. Não vai dar certo. Então, acontece, né? E a gente tem que ter um olhar atento sobre isso, uma liderança ativa também para dar um toque se precisar, um amigo legal para te falar, olha,
não está legal esse negócio, e, né, parar e voltar atrás, porque se você está no caminho errado, voltar atrás já é um grande início, né? E eu já jogo até uma questão aqui também. Com relação a, por exemplo, um amigo chegar e falar assim, olha, acho que o relacionamento de vocês, como tá assim, tá assado, mas como a gente chega, aborda um casal, quando a gente percebe que ele está tendo uma dificuldade ou que publicamente está de uma forma ou outra, o que vocês diriam para a gente? Uau, isso é difícil, né? Muita sabedoria, primeiro, porque você não pode ofender aquela pessoa. Você pode estar tocando uma ferida muito grande, né? A pessoa, às vezes, tem uma certa noção de que tem algo de errado, mas ela não sabe o que é, ou, às vezes, ela não tem a menor noção de que tem algo de errado ali. Então, a primeira coisa é ter muita sabedoria, muito tato para saber falar. E, se você não tem intimidade para falar, escolha muito bem as palavras, sente, ore, Deus, me dá sabedoria para eu conversar isso aqui, porque a gente também não pode ser omisso, né? Eu acho que é o maior problema, né, que a gente fica pensando é, será que eu estou sendo omisso? Será que eu tenho que palpitar? Aquela conversa antiga de briga de marido e mulher não se mete a colher, sim, sim. Né? Então, é uma coisa muito confusa, né? E a gente sempre tem essa dúvida mesmo. Então, a gente precisa de muita sabedoria para escolher as palavras, para escolher o momento. Não faça isso publicamente. Não chega para o coleguinha, depois do culto, e fala, vem cá, deixa eu conversar com você sobre o seu namoro, porque não vai dar certo. Você vai muito mais causar um problema do que resolver. Então, é no particular. Se a questão é com um dos dois, você vai conversar com um dos dois. Não precisa sentar e expor a outra parte daquilo. Por exemplo, você está lá com uma situação de um relacionamento abusivo. Você vai falar que o relacionamento é abusivo na frente do cara? Ou na frente da moça? Não vai dar certo. Você tem que chamar e conversar com uma pessoa. De preferência, não vá sozinho. Né? Escolha um momento, escolha uma pessoa de confiança daquela pessoa que você vai conversar, se você não tem essa intimidade, e vá lá com calma, com tranquilidade, fala, olha, eu tenho percebido isso, é assim mesmo, como é que tá? Não julgue, não fale, né, que o que você acha é verdade, porque às vezes você está com uma impressão errada, às vezes não é bem aquilo, né? Então tenha muito cuidado antes de você sair apontando e falando que tem alguma coisa de errado, porque a gente que está de fora, às vezes, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ou, às vezes, não está acontecendo nada, ou, às vezes, você está vendo só a pontinha do iceberg e tem muito mais coisa lá embaixo, e você vai mexer num problema que você não vai conseguir resolver. Então, muita sabedoria. E, se você não souber o que fazer, procure seu líder. Top. Uma última palavra, então, para as pessoas que estão solteiras. Uma dica rápida. Dica rápida? Invista no seu relacionamento com Deus. É o que mais vai dar certo para você ter um relacionamento futuramente, é você buscar um relacionamento com Deus. Pessoas satisfeitas em Deus, elas têm mais tendência a estarem com seus relacionamentos mais satisfeitos futuramente. Bom, excelente. Nesse momento agora nós teremos as perguntas que foram enviadas para que a gente pudesse refletir também, conversar, mas tentar responder. Não digo que vai dar para responder todas, mas a gente está aqui com pelo menos 16 perguntas, a gente vai selecionar aquelas que estão mais parecidas umas com as outras, e vamos começar aqui então com a primeira pergunta. Tem idade mínima para começar a namorar? Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque eu acho que a palavra não é idade, mas é momento, né? Se a gente fosse traduzir isso para a Bíblia fala de dois tempos, né? O tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo cronológico, que você fala assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se fosse o caso de falar de idade, 15, 18, 20, não é o momento. Mas o Kairos é o momento certo, o momento que se adequa ao Cronos. Então existe, por exemplo, gente de 18 anos que não tem maturidade suficiente para namorar. E existe gente de 30 que também não tem, porque não está no kairos adequado. Então eu não posso dizer que a pessoa está liberada se ela fez 18 ou se ela fez 16, 14, 15, não penso que funciona dessa forma.
Mas, se o Kairos se adequa àquele tripé que eu falei de ontem, de o mesmo Deus, o sustento financeiro e também os mesmos planos de vida, talvez esteja na hora de você pensar a ter uma amizade com a pessoa. E aí, depois de você ter uma amizade, você pode relacionar. Eu penso que é por aí. É verdade, gente. É difícil a gente tentar bater o martelo nessa questão da idade, porque cada um tem o seu processo, né? E o processo envolve muitas coisas. Envolve aí a sua criação, envolve o seu relacionamento com Deus, envolve uma série de coisas que vão fazer com que você esteja pronto para alguma coisa, né? E não só para namorar, mas para trabalhar, para tudo. Tudo tem o tempo certo. E quem sou eu para dizer qual é o tempo certo para você, né? Ainda mais sem te conhecer, né? Mas a gente precisa... num relacionamento sem antes pensar nisso, né? Sim, porque às vezes você tem todas essas questões, mas a pessoa que você se interessa está lá no outro lado do planeta. Sim. E aí, será que é mesmo essa pessoa? Será que está mesmo no tempo certo? Às vezes não está. Então, analise, veja todas essas questões do tripé, veja se você está pronto mesmo, se não é só uma vontade sua, né? Se não é só um desejo seu de fazer com que aquilo dê certo, e não se atenha tanto à idade, mas se você tem lá 11 anos, 12 anos, 13 anos, será mesmo que você tem esse tripé? Eu Será? digo que, sinceramente, eu não acredito que uma pessoa com menos de 18 anos tem capacidade, e olha que eu comecei a namorar com 16, e eu digo isso eu diria isso para mim na época, se eu estivesse fazendo essa pergunta. Eu não acredito que uma pessoa com menos de 18 tenha essa capacidade de ter tudo muito claro. No nosso caso, a nossa realidade, a nossa maturidade fez com que desse certo com 16. Mas poderia ter dado muito poderia errado. ter dado muito errado. Então, eu não posso achar que existe uma idade adequada, assim, vamos bater o martelo em 15, cada um tem o seu kairos, cada um tem o seu tempo. Bom, agora nós temos algumas perguntas que estão relacionadas, que têm envolvido com a forma, né? A forma de namoro. Se existe uma forma certa de namoro, cristão, vamos dizer assim. Aí as pessoas perguntaram, né? Você acha que o namoro tem que ser de corte? Ou então, qual a sua opinião sobre o namoro de corte? E se não houver química nesse namoro de corte, o que vocês acham da forma como ocorre o namoro cristão? Corte. Primeiro, o que é corte, para você que não sabe? É um tipo de relacionamento que as pessoas não têm contato físico, né? É um relacionamento assim, você senta aqui do meu lado, nós vamos conversar, e através da conversa, esse é o namoro. Eu estou comprometido com você, mas a gente não vai ter... Não tem nada físico, um beijo, não vai ter nada disso. Eu sou a favor disso? Não sou a favor da corte. Eu acho que a corte funciona para alguns casos, mas não funciona para todos, né? Eu acho que a forma correta da gente se relacionar, ela é baseada na palavra de Deus, que ensina a gente a ser puro. Se ela vai defraudar a pessoa, se ela vai ter algum tipo de iniciativa que não está preparada para esse nível de compromisso, eu não posso namorar dessa forma. E aí eu penso que a melhor forma da gente se relacionar é a gente ter aquele cordão de 3 dobras, em que tem eu, a pessoa e Deus no meio. Se Jesus estivesse do seu lado, ele acharia bom o que você está fazendo com a sua namorada, ou ele ficaria envergonhado? Se esse cordão de 3 dobras, né, 3 nós, que a Bíblia tanto fala, ele é baseado no nosso relacionamento com Deus, a gente pode com certeza entender que Jesus, ele ama relacionamento e quer que a gente se relacione. Mas ele ficaria orgulhoso com a forma que eu trato a minha namorada? Será que é uma forma pura? Se Jesus estivesse do seu lado, gente, porque ele está, né? Se você ele pudesse é Emmanuel, vê-lo. né? Ele está do nosso lado. Mas se você pudesse vê-lo, será que o que você faz com a sua namorada ou com o seu namorado é algo positivo? Ele ficaria tranquilo? Sim, e na questão da corte também, por mais que não tenha um contato físico, tem um apego emocional, né? Tem um envolvimento emocional ali.
Então, não se engane achando que só porque você não está pegando na mão, não está beijando, ou seja lá qual for o tipo de corte que você estiver defendendo, ou tendo com aquela pessoa, não se engane achando que você já não está envolvido. Porque você está sim, você emocionalmente é a mesma coisa. não tem... Claro que a questão física, ela vai abranger mais coisas e vai trazer uma carga emocional mais forte, mais marcada, mais registrada na pessoa. Mas o simples fato de você dizer estou namorando ou estou orando para namorar, já cria uma emoção naquela pessoa, já cria uma expectativa, já cria um monte de coisas que às vezes você nem tem ideia e que você acha que só porque você não está beijando, você pode terminar a qualquer momento sem prejuízo. E não existe nenhum tipo de relacionamento que possa existir sem que haja algum tipo de perda ou algum tipo de expectativa. Isso não existe. A gente é ser humano, a gente vive na base da expectativa. Você fala, eu não vou criar expectativa, já criando expectativa que você não vai criar expectativa. Falei expectativa demais, né? Mas espero que você tenha entendido. Não dá para você viver sem esperar alguma coisa de alguém, de algo, de uma situação. Então, a corte em si já cria expectativa no outro. Então, por que não pegar na mão? Por que não assumir isso publicamente? Por que não? Não é? Se você vai ter um relacionamento puro, segundo os princípios bíblicos, não tem nada que te impede aí de sair dessa corte e assumir esse relacionamento publicamente, pegando na mão, dando beijinho aqui e ali, sendo fofinho, casal lindo, maravilhoso. Namoro puro, tá, irmão? No namoro puro, sim. Não é aquele namoro santo que tem posição de mãos, fogo que sobe e desce, línguas estranhas, não. Tá, por favor. É um namoro puro. Brincadeiras à parte, vai lá, velho. Perfeito. Nós já estamos caminhando para o final, mas antes tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Por exemplo, tem uma pessoa que perguntou se pode namorar com alguém de outra religião. O que vocês acham disso? Falei um pouco sobre isso ontem, né? Falei da questão do julgo desigual. Eu não aconselho. E vou ser muito direto, eu não aconselho porque vocês vão ter muito mais problema discordando um do outro do que concordando. Então, evite. Sim, se você tem que estar sob a mesma missão, como é que você está na mesma missão da pessoa que não acredita na mesma coisa que você? Exatamente. Né? A fé guia muita coisa na vida. Já vi muita coisa dando certo? Já, mas muito mais dando errado. Então, eu não aconselho. Você vai deixar essa fixa? Entendi, gente. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui também. A menina diz assim, gosto de um menino, mas ele traiu a ex dele. Eu posso namorar com ele? Uai, se você quiser que ele te traia, também pode. Olha, não necessariamente ele vai te trair, mas você tem um bom exemplo de como ele é no relacionamento. Então, você tem certeza que você vai encarar essa? E é uma pergunta assim, né? Posso namorar? Tipo assim, me autoriza aí a namorar com ele. Se você começa a pergunta perguntando, posso? Você já sabe que é um não. Eu costumo dizer isso, né? Geralmente quem pergunta se pode já sabe que não pode. Que não deve, Que não né? deve. Não é ideal. Que tem problemas. Corra para as colinas, fuja disso. Corra na direção contrária, irmã. Tem uma pergunta aqui que é polêmica. Por que ficar errado? Ele até colocou barra, pecado. Vai lá, pastor. Muito legal a pergunta. Eu falei que relacionamento, namoro, ele está muito mais baseado na questão muito mais do coração, das emoções, do que do contato físico. Embora o contato físico ele impulsione as emoções. Eu costumo dizer para os meus meninos, que eu sou pastor deles, e se tiver alguém ouvindo, vou falar de novo. Para mim, ficar é se prostituir. Eu vou dizer por quê. Porque aqui não está apenas baseada na questão do meu órgão genital, mas do meu corpo em si. Quando eu estou usando o meu corpo para gerar algum tipo de prazer momentâneo com uma pessoa,
eu estou tratando a pessoa como um objeto. E todas as vezes que a gente tira da pessoa o lado humano dela e a gente objetifica a pessoa, nós estamos defraudando a criação de Deus. Então, ficar é pecado porque eu uso a pessoa como um objeto de prazer. E Deus não se agrada disso. Deus não nos chama de objetos, Ele nos chama de filhos. Se eu sou filho de Deus, eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus, eu não vou fazer isso com outras pessoas, porque não é aquilo que Deus espera de mim. Se eu faço isso, eu estou dando um excelente exemplo de que eu não sou verdadeiro filho de Deus. Pesado? Mas é isso mesmo. Muito pesado, mas é isso. Ficou excelente a sua resposta, perfeita. Inclusive, a gente tem mais algumas perguntas, né? Qual a sua opinião sobre namoro entre pessoas muito novas? Eu acho que você já explicou isso, ficou um pouco claro, né? E já aproveito aqui a oportunidade para fazer uma pergunta. Provavelmente algum pai que fez aqui, mas eu achei muito interessante. Qual a opinião de vocês a respeito de falar sobre sexo com jovens e adolescentes na igreja? Não é? Então, é muito mais prático e muito mais simples se você educá-lo, ensiná-lo. Olha, o sexo é isso, a partir aqui da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, de Cristo. Tá aqui, gente. Tá aqui. Exatamente. Simples. Então, se você não faz isso, você está mais dificultando e atrapalhando do que ajudando. A gente sabe que tem famílias que falam disso com os filhos. Mas tem muita gente que chega na igreja, por exemplo, adolescentes que chegam na igreja, já com seus 15, 16 anos, e estão vivendo uma realidade em que a sexualidade está aflorada. Então nós precisamos ter momento, inclusive eu queria parabenizar vocês, porque esse é um momento que a gente precisa parar para falar sobre isso. Sim. Sobre esperar, mas esperar o quê? O sexo eu preciso só esperar, mas esperar o momento adequado, o casamento, que é onde Deus disse que era bom o negócio, e é bom mesmo, gente. Eu faço sexo, e eu acho bom demais, mas com a minha esposa. Por quê? Porque é no momento adequado em que Deus preparou para mim. E eu acho isso fundamental, nós precisamos falar disso. Já achei, vi que é polêmico, o pastor está falando que faz sexo. Mas faço, gente. Eu sou casado, e eu acho que a gente precisa falar disso sim. Sim. E nem assim. É só sobre sexo, né? O sexo é o principal, talvez. Mas sobre toda a questão da sexualidade, das mudanças no corpo, porque às vezes chega uma menina na igreja que não sabe o que está acontecendo com ela, já vi isso acontecer. Então a gente precisa prepará-los para o que vai acontecer, né, envolvendo várias questões aí da vida, para que aquela criança, né, observe que eu não estou falando criança pequenininha, né, gente, por favor. Mas a pessoa precisa saber o que está acontecendo com ela. Ela não pode ser pega de surpresa lá com os 12, 13 anos dela, né? Então, vamos instruir para que não seja um trauma a questão da sexualidade, para que a pessoa tenha uma vida sexual saudável no momento oportuno. Bom, já aproveito a oportunidade aqui para agradecer em nome da Igreja Batista Esplanada pelo elogio e também, dentro do que vocês disseram a respeito da questão do ensino, né, de conversar ali com os jovens e adolescentes sobre sexo na igreja, é interessante a gente falar sobre a homossexualidade, né, que está tão vigente hoje e às vezes é uma crise que poderia ter sido resolvida lá atrás. Um jovem até perguntou aqui exatamente sobre isso. Qual o conselho para quem é cristão, mas vive o conflito da homossexualidade? Olha, tem um monte de coisa aí, né? Se você é cristão e você, então, acredita na Bíblia, o ensinamento da Bíblia é simples. É pecado. Então, se você tem dificuldade nessa área, procure seu líder, procure seu pastor, para que ele possa te ajudar nisso. O correto, então, para quem é homossexual, seria, então, a abstinência. Né? A gente vê várias pessoas dentro da igreja que são homossexuais, elas provavelmente não vão deixar de ter aqueles impulsos por essas questões, né? Não estou falando só dos homossexuais, mas bis, trans, toda a questão LGBTQ, né? A pessoa muitas vezes não vai parar de ter esses impulsos, ela não vai mudar, nem sempre é algo que se pode mudar, né? Não estou defendendo cura gay, não estou defendendo nada disso. Estou dizendo que, muitas vezes, a pessoa, quando ela
acredita em Cristo, ela vai precisar, muitas vezes não, sempre, ela vai precisar repensar as suas atitudes. Então, eu não posso ser cristão, estar dentro da igreja e defender Cristo e dizer que eu sou crente, se eu não vivo conforme os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia é muito clara, é pecado. Ponto. Então, se eu me converti, se eu entreguei minha vida a Cristo, isso também é uma das questões que eu vou precisar trabalhar comigo para que eu não peque mais nessa área. Então, como eu não vou pecar? Eu vou deixar de ter relações, de ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Eu sempre penso que essa é uma área muito delicada, né? Demais. Muito delicada. Toda vez que a gente fala, a gente corre o risco das pessoas olharem para a gente e falarem, nossa, o que ele está falando? Porque é uma área muito pesada na igreja. Sim. É uma questão social que a igreja evangélica brasileira tem problema de tratar. Ela não consegue tratar, e eu não estou falando aqui tratar de curar, mas assim, de conversar sobre. Nós não conseguimos, muitas vezes, trocar ideias boas a respeito. E o que eu penso? Jesus, ele andava com pecadores. Muitas vezes nós estigmatizamos o pecado da homossexualidade como o pior pecado do mundo, mas o pecado da homossexualidade é pecado como mentir, como você enganar o seu pai, sua mãe, como você desonrá-lo. E a gente vive num momento em que esse assunto é o assunto mais badalado para conversar. Sim. E o que a gente precisa fazer? Jesus andava com pecadores, e quando ele confrontava o pecador, ele perdoava e dizia, não peque mais. Então, quando eu me deparo com Jesus, independente do pecado que eu vivo na prática dele, eu vou acolher o pecador, eu vou amar o pecador, e eu não vou julgar o pecador. Julgar no sentido de impor uma intenção, um julgamento, rotular, um rótulo, isso, obrigado. Mas eu vou amá-lo, e através do meu relacionamento com esse pecador, eu vou impor o discipulado. O discipulado é fundamental nessa área, porque o discipulado é você fazer com que o discípulo se torne parecido com Jesus. E o discipulado, ele é perfeitamente aplicável nessa área, inclusive é a melhor forma de tratar isso, porque um homossexual, quando ele chega na igreja, muitas vezes ele é rotulado, estigmatizado. E muito machucado. E muitas vezes machucado. E tem os casos daqueles que estão na igreja, mas que não abrem, não contam para ninguém, e fica por isso mesmo, né? Sim, e aí a gente, é claro que esse é um assunto tão pesado que muitas vezes a gente tem dificuldade de tratar. Mas a gente tem pagado o preço de falar sobre. A gente sempre pagou o preço de falar sobre. E a gente precisa amar essas pessoas, gente. Amar essas pessoas não significa concordar com o pecado delas e dizer, não, elas têm que ser livres para fazer o que quiser. Pelo contrário, se elas são livres, elas são libertas de todo o pecado, inclusive esse. Então, nós como cristãos, nós temos sim um problema grave de tratar isso. Nós temos dificuldade de falar a respeito. Nós temos, inclusive, assim, se fosse em outra época, a gente teria dificuldade até de gravar isso para deixar na internet, de falar sobre isso, porque aí ia falar, não, tem que tratar pesado. Não é, pelo contrário, eu tenho que amar essas pessoas, eu tenho que cuidar dessas pessoas, e chegam machucadas, chegam feridas, muito antes de eu tentar inculcar na cabeça dela o que ela precisa fazer. Pelo contrário, quem somos nós para colocar na cabeça de alguém o que ela deve fazer? Nós somos discípulos de Jesus, e é Jesus que direciona as nossas ações. Sim. Se na palavra de Deus ensina que a gente não deve fazer isso, é claro que isso é algo que a pessoa vai lutar a vida inteira. Mas que ao lutar nesse sentido, ela vai buscar no Senhor. Aí você fala, então quer dizer que é só orar? Não, não é só orar. Não é só orar, é você batalhar, é você lutar. Se vai ser o seu espinho na carne o resto da vida, irmão, você vai ter que lutar. Porque para alguns, esse pode ser o espinho na carne, né? Que a gente tanto fala, o espinho na carne. De Paulo. De Paulo, né? E uma questão... Mas para outros pode ser outras coisas. Sim, a fofoca, certeza, por aí vai. E uma coisa que a gente precisa ter claro também é que a gente não precisa sair por aí espalhando panfleto de que homossexualidade é pecado.
A gente vai ensinar isso para quem procura a fé cristã. A gente vai ensinar isso para quem está crendo na Bíblia, para quem chegou na igreja e para quem acredita naquilo que você acredita. Porque se você for falar para um homossexual lá fora, para qualquer uma pessoa que não acredite na Bíblia, você não vai fazer diferença nenhuma. Você vai só estar criando resistência, atrapalhando a pessoa de vir à igreja, de encontrar a Cristo e ter a oportunidade de mudar de vida. Quantas pessoas a gente não vê lá fora que não vão à igreja, que tem birra de crente, porque crente quer ensinar ele alguma coisa. Na homossexualidade, em toda a questão LGBTQ, é a mesma coisa. A gente não pode querer que a pessoa acredite no que a gente acredita. Minha língua dobrou aqui, peraí. A gente não pode querer que as pessoas acreditem no que a gente acredita. Nem todo mundo vai crer na Bíblia. Nem todo mundo vai vir à igreja e se converter. Então, a gente tem que respeitar isso e saber o nosso lugar de fala, de saber que a gente ensina quando a pessoa quer aprender. A gente ensina quando a pessoa tem a mesma fé que eu. Não adianta eu querer explicar para os outros a minha fé e querer impor a minha fé para ele, querer que ele deixe de pecar, seja esse pecado a homossexualidade ou qualquer outro. Não adianta eu impor a minha fé cristã, os meus princípios, os meus valores sobre aquela pessoa que não acredita em nada daquilo que eu acredito. E vou só repetir, nós não estamos aqui pregando uma tolerância ao pecado da homossexualidade. Pelo contrário, nós não vamos tolerar porque a palavra de Deus é contra. E aqui a gente poderia citar um monte de exemplo, como Romanos no capítulo 1, Levítico e por aí vai. A Bíblia é clara quanto a isso. No dia 11, eu falei sobre a porneia, que é o que Paulo fala sobre relações sexuais ilícitas. Dentro da porneia, uma delas é a homossexualidade. E a gente vai claramente refutar isso. Só que o que eu estou pregando aqui é que a gente precisa entender que antes de apontar o dedo para a pessoa, para o pecado dela, eu preciso amá-la, eu preciso cuidar dela. Então, uma das pessoas, vamos reformular isso aqui. Se o que eu estou vivendo na minha prática cristã, aquilo que a pessoa está vendo, vai fazê-la chegar perto de Jesus ou tomar birra de crente? Será que a minha prática cristã me ensina a cuidar das pessoas ou apontar o dedo para elas? Nós não vamos tolerar o pecado e vamos ensinar a pessoa naturalmente, obviamente que vamos. Só que a minha atitude, em primeiro lugar, é cuidar das pessoas, é amar as pessoas. Primeiro, ela tem que entender o amor de Deus. Segundo, ela tem que se converter e aceitar esse amor de Deus. Terceiro, você vai ensinar para ela o que é ser cristão. Ixi, ficou grande, né? Mas é isso mesmo. É isso. A resposta foi excelente. Gostei muito da resposta de vocês, concordo, tá? E gostaria de fazer as duas últimas perguntas para a gente já encerrar esse momento, que é a respeito de masturbação. Uma pessoa perguntou se existe métodos terapêuticos para se livrar da masturbação, ou a pessoa deve apenas orar. Você quer responder? Não tem método. Método não tem. Não, talvez um sexólogo possa ter, mas Eu não conheço, acredito que não. Não, eu acho que, olha, não é só orar também. Não é uma questão só espiritual, é uma questão fisiológica, é uma questão física, né? Eu gosto muito de um texto bíblico que fala que Deus dá o escape para a gente. E Deus dá para a gente diversas formas da gente canalizar essa energia, né? Independente se é um homem ou uma mulher, existem formas da gente dar uma aliviada na pressão, né? Uma delas é exercício físico. Eu vi muita gente que começou a correr para poder fugir dessa situação. Correr, fazer um exercício, outras é arte, enfim. E Deus dá o escape mesmo. Deus dá. Agora, se em algum momento da sua vida você caiu nisso, peça a Deus perdão, de fundo do seu coração, e busque não fazer mais. Claro que tem a parte da oração, claro. Não vamos deixar de orar pedindo, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Claro que Deus, pelo amor de Deus. Deus ajuda. Deus, pelo amor de Deus. Mas vamos evitar a situação, né? De ficar sozinho, etc. Você evitar a situação. Se o problema é ficar sozinho, não fique sozinho. Se o problema é o banheiro,
toma banho. Sai do banheiro. Sai do banheiro, toma banho de mangueira, sei lá. Invente algo que Se o problema funciona é ficar para no você. seu quarto sozinho, abra a porta. Deixa a porta aberta sempre. Entendeu? Se está dando vontade, vai para onde tem gente. Porque aí a vontade vai sumir. Invente algo que vai funcionar para você, Exato. para a tentação ser menor. Evite gatilhos. Isso. Ah, psicóloga, só que não. Existem Instagram? gatilhos. Instagram, o navegador privado, né, irmão? Existem gatilhos que vão te fazer você querer fazer isso. Então, e outra coisa, existe um gatilho que muita gente despreza, que são séries do Netflix. Existem séries do Netflix, Não só da Netflix, né? que não é só Netflix, qualquer coisa. Existem séries E que filmes. tem uma pornografia velada, que eu chamo. Pornografia soft. Que tem uma questão assim, bem... que parece uma coisa romântica, mas que no fundo é pornografia do mesmo jeito. Se fosse alguns anos atrás, 30 anos atrás, ia ser pornografia. Então, Não passa antes das 9 isso, horas na Globo? Evita isso e que Deus te ajude. Bom, e para a gente então terminar, uma pergunta aqui que na verdade é mais uma confissão. Quando você tem 21 anos e nunca beijou e fica com medo de nunca encontrar alguém, o que fazer? O que fazer? O medo que a gente tem faz com que a gente entre de cabeça em qualquer relacionamento que der certo. Então, primeira coisa, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, esse amor que você vai investir primeiro é no Senhor. E não há vergonha alguma em você ter 21 anos e ter se preservado aqui. Isso não é vergonha, isso não é problema. E se alguém te disser que não entra nessa onda não. Porque, com certeza, se preservar para alguém que você ama, inclusive na questão do beijo, é algo lindo, é algo fantástico. Cada um tem o seu tempo nas coisas. A gente não pode achar que o tempo do outro tem que ser o mesmo tempo meu. Então, fique em paz, entregue isso para Jesus e Não se desespere. não se desespere. Você é linda, você completa tudo comigo. Até a palavra. Bom, meus amigos, nós já estamos chegando ao final dessa conferência, né? Eu gostaria de agradecer muito aqui ao pastor Mateus e a Amanda, que trouxeram essa palavra para a gente. Se você já gostou desse vídeo, desse momento, dessa conferência que tivemos, já compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu gostaria então que vocês dessem umas considerações finais, né, desse momento tão bacana que a gente teve aqui enquanto conferência Que Ama Espera. Primeiramente, eu quero agradecer ao Estevão, né, o pastor Estevão, nosso querido amigo, pelo convite para a gente estar aqui falando sobre assuntos que são tão importantes para a juventude, né, para os adolescentes, para os jovens, e que é muito importante a gente falar sobre isso no âmbito da igreja, né, é muito bom a gente ter esse espaço para falar sobre isso. Então, muito obrigada pelo convite, é muito importante para nós participar disso e fazer parte desse projeto tão lindo que é o Quem Ama Espera. Eu quero agradecer muito à Igreja Esplanada, pastor Estevão, meu amigo de muito tempo, que viveu muita coisa junto já, e é uma alegria estar aqui na sua casa. Já agradecer também sua mãe e seu pai, né? Tia Lu e o Biné, pessoas especiais demais que nos receberam nessa semana. E dizer para você o seguinte: Deus está interessado, sim, em que você tenha uma vida relacional abençoada por Ele. Deus quer que você seja feliz, sim, inclusive na área do relacionamento. Agora, a gente precisa, claro, esperar o quê? É simplesmente se abster do sexo até o casamento? Não. A gente precisa esperar em Deus. Quem ama, espera em Deus. Quem ama, coloca a sua esperança, as suas expectativas no Senhor. As expectativas de quem ama, elas não são supridas pela pornografia, não são supridas pelos relacionamentos fora da igreja ou na sua família, não. Quem supre as nossas expectativas é o Senhor. Quem dá o direcionamento para o relacionamento é o Senhor. Então, que você coloque a sua esperança nele e que Ele abençoe você. Eu tenho certeza, Deus ama esse negócio de casamento, Deus ama esse negócio de relacionamento. Tanto é que Ele disse que era bom. Por isso, eu quero te desafiar a colocar a sua esperança, a sua expectativa sempre no Senhor. Que Ele te abençoe
em nome de Jesus. Isso. E tenha as atitudes certas enquanto você espera. Deus te abençoe. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conferência. Eu gostaria de agradecer novamente o pastor Mateus, a Amanda, que vieram de tão longe para nos agraciar com esse momento. E também agradecer a toda a equipe que esteve aqui, né, o Chulo aqui, o Igor, todo mundo, o Lucas na gravação. Agradecer à Igreja Batista Esplanada por incentivar esse momento, né? A gente agradece muito a Deus por podermos ter esse espaço para conversar sobre coisas tão importantes. Se você gostou dessa conferência, compartilha, manda para o seu amigo e vamos realizar isso aí também. E agradecer a Deus por tudo que temos feito. Nós vemos lá em 1 Coríntios que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. A ordem não é mais ou menos essa, mas a mensagem é que nós devemos esperar o momento certo para todas as coisas em nossas vidas. Como nós vimos pelo pastor Mateus falando, o Kairos, o tempo de Deus determinado para cada coisa em nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Siga-nos nas redes sociais, @somos.flux, lá no Instagram. E aqui no canal, se inscreva também que nós teremos mais novidades. Que Deus abençoe a sua vida. E que em todo tempo você siga a Cristo, porque seguindo a Cristo você pode seguir o fluxo. E o fluxo de Cristo é a melhor coisa que você pode experimentar na sua vida. Deus abençoe você e até a próxima.